Tudo bem com vocês? Eu sou Laísla, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos e eu vou falar pra vocês hoje sobre a minha crise dos 30. Eu tive essa crise quando eu tinha uns 29 anos. E aí no ano seguinte eu ia fazer 30 anos e aí eu comecei a me perguntar, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Quem é você? Sabe? O que eu tô fazendo aqui? Sabe? Por que eu nasci? Sabe? Eu tive essas dúvidas assim, eu não sei porquê, sabe? Foi uma coisa assim do nada. Falam que muitas pessoas sentem isso, né? Muitas pessoas que chegam nos 30, nos 40, eu não sei. Eu não conheço ninguém que teve isso. Então foi mais difícil ainda porque eu não tinha com quem falar, com quem contar, com quem perguntasse o que eu fazia, sabe? E aí eu tive que ir atrás das minhas respostas sozinha. Então o que eu comecei a fazer? Eu pedi muito pra Deus. Eu comecei a ter uma rotina com Deus, assim, e pedir direcionamento, e pedir respostas. E eu falei, se eu preciso saber quem eu sou, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma pessoa pra me ajudar a encontrar essas respostas. E aí eu falei assim, eu vou procurar uma psicóloga. Só que eu não trabalhava nessa época. E consulta com psicólogo já era um pouco carinho, assim, uns R$ 120 cada consulta. E é uma por semana, então não é barato, sabe? E eu falava, meu Deus, como que eu vou me resolver? Como que eu vou achar uma pessoa que me ajude, sabe? Pagando nesse valor, ou e mais caro ainda, né? E aí, uma prima minha me falou que nas faculdades, os estagiários de psicologia oferecem consultas por um preço simbólico. E aí eu comecei a procurar aqui perto de onde eu moro em Osasco, e aí eu achei uma na faculdade Anhanguera. Eu procurei o número, liguei, perguntei, me informei, e eu falei que eu estava disponível para quando eles tivessem uma pessoa, eles entrarem em contato comigo. E aí, nesse tempo, pedindo direcionamento pra Deus, pedindo pra Deus me ajudar, pra achar uma pessoa que me ajudasse, que entendesse minhas perguntas, que fosse uma pessoa amável, que fosse uma pessoa abençoada, que fosse uma pessoa que me ajudasse nessas questões. E eu comecei a pedir emprego, comecei a pedir pra Deus me abençoar com pessoas maravilhosas no meu trabalho, pra me abençoar com um horário bom, pra me abençoar com um salário bom, pra me abençoar numa oportunidade boa, pra abençoar minha família. Eu comecei a fazer minha cartinha pra Deus, assim, todos os dias, assim, do que eu queria, sabe? Eu era bem específica com o que eu queria, assim. E eu tava com muita vontade de arrumar um emprego pra eu conseguir meios de me conhecer, meios de pagar outras ajudas, porque eu não queria depender de outra pessoa pra fazer uma coisa que era pra mim, sabe? O meu marido, eu acho que ele não tinha nada a ver com o que eu tava querendo, sabe? Se eu queria meu autoconhecimento, se eu queria descobrir quem eu sou, sabe? Ele não... Eu acho que ele não tinha essa obrigação de me ajudar financeiramente, eu acho que isso tinha que vir de mim, sabe? Porque era sobre mim, sabe? Não era sobre ele, sabe? Ele já fazia muito por mim já, meu marido, ele sempre me ajudou, sempre me apoiou, ele me ajudou a pagar essas consultas enquanto eu não arrumava emprego. Então eu devo muita coisa ao meu marido, assim. Então eu acho que essa parte, eu acho que era sobre mim, né? Não queria colocar esse peso nele também, sabe? Isso era uma coisa minha. Era uma responsabilidade minha, porque era sobre mim, né? Sobre meu futuro. Sobre o que eu queria pra mim mesmo. E aí, eu encontrei uma psicóloga, uma mulher abençoada, ela é exatamente como eu pedi pra Deus. Ela tinha 45 anos. Não, ela tinha 49 anos. Ela ia fazer 50 anos. Ela tava no 5º ano, já ela ia se formar. E ela já era profissional na área de pessoas, então eu fiquei encantada com ela, assim, com a forma dela de cuidar, de questionar, de acolher, de ter empatia, de me envolver com histórias, assim, pra me ajudar a entender as coisas sobre mim. Eu amava o jeito dela de direcionar a consulta, assim. Nossa, eu nunca vou esquecer dela, nunca vou esquecer dela. Ela foi o marco de todas as coisas maravilhosas que começaram a partir desse momento, assim, desses tempos, assim. Nesses 2 anos ela foi a que abriu o portal, assim, pra essas coisas boas da minha vida, assim. Eu serei eternamente grata a ela, eu nunca vou esquecer o que ela fez por mim, assim, uma estagiária, sabe? Eu tive muita sorte porque ela era uma estagiária, só que ela já era especialista em pessoas, porque ela trabalhava em recursos humanos, então eu tive muita sorte, muito abençoada mesmo, assim. E ela me ajudou a eu entender quem eu sou, me entender por que eu estou aqui, e ela não me deu assim, você faz isso, você é isso, não. Ela me deu os caminhos, sabe? Ela me deu os caminhos e eu segui pelos caminhos que ela me ajudou, sabe? E aí foi muito maravilhoso, assim, porque ela me ajudou a entender coisas que eu não entendia. E ela tinha muita coisa que ela já via sobre mim, só que ela não falou. E eu acabei descobrindo depois. Me ajudou com questões de profissional, sabe? Coisas sobre trabalho, assim, que ninguém nunca fala pra gente. Sobre o que você tem que fazer no trabalho, sabe? Por que você tem que ter um trabalho? Qual que é a função das pessoas no trabalho, sabe? Porque ninguém nunca me explicou isso, sabe? Eu achava que o trabalho era uma obrigação. Que era você chegar e chegar e trabalhar. E no trabalho, quando a gente gosta do trabalho, a gente tem que entender as pessoas e olhar pras pessoas. Entender as pessoas, a gente tem que ajudar. A gente tem que ser prestativo, a gente tem que ter educação, que eu não tinha educação quando eu trabalhava. Eu era muito grossa, né? Muito antipática. Né? E isso me prejudicava, né? E aí, eu melhorei nessa parte, né? Eu tenho educação agora. Eu tenho educação, eu sou educada. Eu dou bom dia e boa noite pras pessoas, né?
A gente era nesse nível, meu nível de falta de educação no trabalho. Quando eu comecei a trabalhar, eu era muito imatura, realmente. Então, nesse trabalho que eu estou agora, eu tô totalmente diferente, é totalmente diferente, o clima é totalmente diferente. E aí eu comecei a passar com ela, e aí eu comecei num trabalho, por sorte, numa indicação, no trabalho que meu marido estava, e aí eu comecei a ter meu dinheiro, e aí eu comecei a investir em coisas para o autoconhecimento, eu investi em um curso de relacionamentos, para eu aprender como ser uma pessoa melhor, como eu podia melhorar essas coisas, esses traumas, bloqueios, essas coisas que eu não conseguia entender, que eu repetia nos relacionamentos, nas amizades, no meu trabalho, no meu jeito. E aí eu comecei a ter consciência de muita coisa. E só que quando a gente começa por esse processo, a gente tem altos e baixos, né? Porque a gente quer melhorar, só que tem uma parte em você que ela quer continuar do jeito que ela tá. Ela não quer melhorar, ela não quer ser diferente, porque ela acha que o diferente vai ser perigoso, porque a gente sabe o que vai acontecer quando a gente age da mesma forma sempre, mesmo que seja ruim. E a gente acha que que é confortável estar ruim, né? É confortável. É confortável eu saber que eu vou falar isso pro meu marido, ele vai agir dessa forma, a gente vai brigar e a gente vai ficar por isso mesmo, sabe? E se eu agir de outra forma, sabe? E se a gente não brigar? E aí, o que vai ter depois, sabe? Então, isso são com várias coisas, várias áreas que a gente tenta melhorar, mas a gente fica com receio de, se eu agir diferente, o que vai acontecer? Né? Nosso corpo, ele tem medo do que é novo, do que é diferente. Nosso corpo, por isso que ele bloqueia a gente. Porque imagina você viver 29 anos fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, sabendo os mesmos resultados que vão dar, e você continuar fazendo aquilo, sabe? Se você ficar sempre fazendo as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Mas se você falar de uma forma diferente, se você agir de uma forma diferente, se você receber aquilo de uma forma diferente, tudo muda. Tudo muda. Destinos mudam, sabe? É uma coisa muito doida, assim, sabe? Eu amo isso. Então, mas é muito difícil de fazer. Eu ainda tô no processo. E eu continuei fazendo isso. Continuei investindo em mim, em conhecimento, em vídeos, em livros, que me mostrassem quem eu sou, sabe? Por que eu tô aqui, sabe? O que me toca, o que meu coração quer, sabe? Porque raramente você vê pessoas falando do coração, né? Do coração. O nosso coração, ele é uma bússola que a gente tem, que Deus deu pra gente, assim, de bênção, sabe? O nosso coração, ele guia a gente nas escolhas certas que a gente tem que fazer na nossa vida, sabe? Raramente, quando você segue o seu coração, dá errado. Raramente, raramente. Se for aquilo que tem que ser, sabe? Se você pensar assim, é isso que o meu coração quer, raramente vai dar errado. Raramente, porque é a sua bússola, sabe? É a sua bússola. Deus deu o nosso coração pra gente saber o que é que a gente tem que fazer. O que a gente tem que realmente buscar, sabe? Então eu fui fazendo isso. E ela me falava pra eu me observar, ver coisas que eu gostava de fazer, ver coisas que eu me identificava. O que eu gostaria de fazer pra me sentir viva, sabe? Coisas assim. E eu comecei a procurar, a pesquisar. E quanto mais eu perguntava pra Deus, assim, as coisas mais eu tinha respostas, sabe? Era muito engraçado, assim. E é uma coisa muito interessante, porque eu não consigo me identificar em nenhuma religião. Eu fui criada com uma base evangélica, só que era uma coisa evangélica um pouco rígida, um pouco desconexa, sabe? Porque a gente pensa em Jesus, a gente pensa em amor, né? A gente pensa em bênçãos, a gente pensa em coisas boas, mas eu não via muito isso, sabe? Eu via muito sobre castigo, sobre Deus vai castigar você, Deus não gosta que você faça isso, Deus não acha certo isso, Deus não quer isso, Deus não quer aquilo, sabe? E aí eu me batizei na igreja católica também, só que a igreja católica eu não me identifiquei também, e eu busquei a Deus de outras formas. E eu encontrei Deus em um livro. Eu encontrei Deus em um livro, e ele explica quem eu sou, ele explica por que eu estou aqui, e eu senti no meu coração, sabe? Eu me senti amada, eu me senti vista, eu me senti pertencente, sabe? Eu senti que Deus tá em mim, sabe? Deus, tudo que eu sou é Deus, sabe? Tudo que tem à minha volta é Deus, sabe? Então, pra mim, eu também descobri Deus dessa forma. O Deus que eu senti, ele não é igual das igrejas, ele é diferente. Ele é um Deus que ele tá em mim, sabe? Eu não preciso ir na igreja pra, eu vou ver Deus no domingo, né? Eu vou falar com Deus no domingo, não. O meu Deus, ele me ouve a todo momento, a todo instante, eu falo com ele o dia inteiro, toda hora. Eu peço as coisas pra ele, eu agradeço as coisas pra ele. Quanto mais eu agradeço, mais ele me abençoa, sabe? Então é uma coisa de sentir, eu tenho muito o sentir no meu corpo, o sentimento, sabe? Eu não sou muito de ver, de ouvir, eu sou do sentir, né? Isso que eu descobri em mim também. Eu senti um amor, assim, inexplicável, sabe? Uma paz, assim, que excede o entendimento. Excede, sabe? Uma coisa que não dá pra explicar. E uma forma de amor que eu nunca senti de ninguém, sabe? De ninguém. Eu me relembrei quem eu sou, sabe? E
Só que é difícil a gente ser o que a gente é, porque a gente é criado por pessoas que falam pra gente ser uma coisa, que direcionam a gente a ser uma coisa, que falam que o certo é ser dessa forma. E aí a gente tem que desconstruir isso que a gente aprendeu. A gente tem que seguir o que o nosso coração quer, porque o nosso coração sabe quem a gente realmente é. O nosso coração, ele sabe por que a gente tá aqui, sabe? E eu achei essa resposta. Eu sou amor e luz. Eu sou, sabe? Eu sou amor. Eu gosto de receber amor, sabe? Eu sempre quis receber amor, sabe? Mas eu fui criada por pessoas que me desconstruíram isso, né? Que foram criadas por outras pessoas que também não criavam dessa forma. Então eu aprendi outra forma de amor, né? Eu me lembro muitas vezes de quando eu era pequena, eu questionava por que essa pessoa não me dá amor. Porque essa pessoa não fala comigo com respeito. Porque essa pessoa não me valoriza. Porque essa pessoa não me vê, sabe, como um ser humano. Ela me vê como um objeto, como um inútil, como um lixo, sabe? Falando de forma muito dura com uma criança, sabe? Uma forma muito fria, sabe? Eu era criança e eu já me questionava dessas coisas. Então, teve que ser dessa forma, sabe? Pra eu ser quem eu sou hoje, teve que ser dessa forma, né? Então, eu tenho muita consciência, assim, de tudo que eu passei, que foi pra eu me tornar quem eu sou hoje. Eu tive que passar por isso. Eu tive que estar nessas situações, sabe? E tá tudo bem, sabe? Eu tento aceitar, sabe? Eu já melhorei, assim, mas ainda tem um caminho a percorrer. Mas são coisas que fazem parte da vida, né? E aí, eu descobri quem eu sou, o que eu gosto de fazer. Eu sou amor e luz, né? Como eu falei. Eu gosto de dar amor pras pessoas. Eu sempre tratei as pessoas mal, assim. Sempre, assim. Durante uns 20 anos, talvez. Porque eu era tratada dessa forma também, né? Eu fui ter consciência de como que uma mãe trata um filho quando eu conheci a mãe do meu marido. Sabe? Eu vi assim, nossa, é assim que uma mãe trata um filho, sabe? É com carinho, com cuidado, sabe? Porque a minha mãe, ela fez o que ela pôde por mim. Ela cuidou de mim. Ela nunca me deixou faltar nada, graças a Deus. Mas a forma que ela foi criada foi diferente, sabe? A forma que ela foi criada foi diferente. A forma que eu vi as criações ao meu redor foram diferentes. Então, a gente tem outra perspectiva, né? Sobre o que é. E aí eu pensava, então dá pra ser diferente, dá pra eu fazer diferente. E eu comecei a querer ser diferente. A gente é muito moldado pelos ambientes que a gente vive. A gente é muito moldado, assim. As coisas que a gente vive, os ambientes que a gente vive, a gente também pega essas coisas pra gente, sabe? Não tem como você ser educada, você ser gentil, você ser meiga, você ser doce em um ambiente hostil, sabe? Não tem como você se cobrar isso. Você tem que sair desse ambiente e fazer um ambiente doce, meigo e gentil pra você, sabe? Então, foram coisas que eu precisei passar. Todas as famílias são diferentes, todas as pessoas têm vidas diferentes. E tá tudo bem, sabe? Todas as pessoas passam pelo que tem que passar. Cada pessoa, ela vive a sua jornada, ela vive o seu destino, ela vive as coisas que ela tem que viver, sabe? Então, eu não culpo ninguém pelo que eu vivi, eu não falo mal de ninguém, porque eu acho que eu vivi tudo que eu tinha que viver, sabe? E a mudança na sua vida, ela só vem quando você quer. A mudança, ela só vem quando você decide mudar. Quando você tem a decisão, sabe? Então, e também quando você tem autorresponsabilidade, quando você sabe que tudo da sua vida depende de você. Sabe, tudo que dá certo e tudo que dá errado na sua vida é mérito seu, sabe? Não é culpa dos outros, não é culpa dos outros, não é porque a outra pessoa, não é. Isso é, a nossa vida, ela é nossa responsabilidade, sabe? Então, quando eu pude ter responsabilidade sobre mim, eu fiz. Sobre o que eu queria mudar, eu mudei, sabe? Sobre tudo, assim. Então, às vezes, a gente quer culpar os filhos, quer culpar o marido, quer culpar a mãe, Não. Se a gente quiser melhorar e quiser mudar, a gente tem que ter esse sentimento, né? Essa responsabilidade de fazer pela gente, né? Porque ninguém vai trabalhar pela gente, ninguém vai dar o melhor nas coisas como a gente. Ninguém vai fazer isso, sabe? E por mim, ninguém pode melhorar a minha alimentação se não for por mim, sabe? Eu tenho que fazer por mim. É coisa que outra pessoa não pode fazer, sabe? Então, eu penso muito nisso, assim. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda nessa coisa de autorresponsabilidade. Eu tenho muita tendência a ser uma vítima. Eu tenho muita tendência a querer culpar os outros, a querer jogar certas coisas para as outras pessoas fazerem. Mas tem coisas que as outras pessoas não podem fazer pela gente, sabe? É só a gente que pode fazer. Então, eu tento melhorar. Né? Eu tento, o que eu posso fazer por mim, né? Que essa outra pessoa não pode fazer. Então, é uma coisa que nós adultos, assim, é uma coisa difícil de se ter. Autorresponsabilidade. Que a gente sempre quer culpar o outro. A gente sempre quer mas eu não faço isso porque o outro não me ajuda. Ou porque o outro não quer. Ou porque o outro não facilita, sabe? Sabe, não é sobre o outro, é sobre você só, sabe? Você quer melhorar o seu corpo, você tem que fazer academia. Mas eu vou porque o outro vai comigo. Se o outro não for, eu não vou. Sabe? Tipo, não tem como outra pessoa treinar pra você. Sabe? Crescer o seu glúteo pra você. Não tem como, sabe? Você que tem que fazer isso por você, sabe? Então, nesse processo também eu comecei a ter mais autorresponsabilidade e ir atrás das minhas coisas, né?
E aí eu fiz essa terapia com essa psicóloga no começo, fiz o curso de relacionamento, fiz outras terapias com outras terapeutas maravilhosas, que também eram do meu curso, que me ajudaram a ter muita consciência, muita maturidade sobre muita coisa que eu não via. Uma dessas coisas é essa vitimização que eu tenho. E aí eu comecei nesse processo de, mas o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu vim fazer aqui na Terra, sabe? E eu sempre quis ajudar outras mulheres. Eu já fiz curso de cabeleireira, só que era muito satisfatório ver as mulheres felizes. Quando eu cortava e fazia escova no cabelo delas, era muito satisfatório. Então eu tenho uma coisa, assim, de ajudar mulheres, assim, de ajudar outras mulheres a ter um destino diferente, sabe? Só que como eu poderia ajudar outras mulheres se eu ainda estava no processo ainda, né? Então, como eu já passei por algumas coisas, eu consigo ajudar outras mulheres a se sentirem melhores com elas mesmas, a terem mais autonomia, a terem mais autoestima, né? Fazerem mais por si. E nesse curso que eu aprendi, o passo a passo de cada coisa que a gente tem que fazer com a pessoa pra ela ir melhorando as áreas da vida dela, curando a criança interior, que o nosso passado, ele molda o nosso futuro, né? A nossa infância, ela molda a nossa vida adulta, sabe? A nossa cabeça é como se ela vivesse ainda na infância, sabe? As coisas passaram, a gente cresceu, mas ainda tá tudo ali, sabe? Então a gente tem que dar esse apoio pra essa criança que a gente tem dentro da gente, ser esse pai e essa mãe que a nossa criança não teve, e assim melhorar como mãe, melhorar como esposa, melhorar como pessoa. E foram processos que foram acontecendo gradativamente na minha vida conforme eu fui buscando, conforme eu fui pedindo respostas, conforme eu fui perguntando pra Deus, conforme eu fui pesquisando, estudando. E hoje em dia eu me sinto bem, assim, sabe? Eu me sinto muito realizada. Mas eu ainda tenho dias que eu tô no fundo do poço, assim, mas não como antes, assim. Esse processo, ele é muito linear, né? Ele tem muitos altos e baixos, então tem dias que eu tô muito sensível, né? E tem dias que não. Mas aí eu sei que eu sou mulher. A mulher, ela não é uma linha reta. A mulher, ela tem fases. A mulher, ela tem hormônios que aumentam e diminuem conforme vão passando os dias no mês. E isso é quem eu sou, né? Eu sou mulher, sabe? E a gente tem que acolher isso na gente. A gente tem que acolher, aceitar. A gente tem que se amar do jeito que a gente é, sabe? A gente é muito direcionada pra só ver nossos defeitos, só ver nossas imperfeições, só ver como o que a gente tem de errado, sabe? A gente não é criado com elogios, a gente não é criado com palavras de apoio, de afirmação, com cuidado, muito cuidado, assim, é diferente, né, a forma que as pessoas mais velhas foram criadas, assim. Então, quando a gente faz terapia, a gente aprende a se dar isso, sabe? A gente aprende a se ver como a gente realmente é, sabe? A gente é uma mulher, a gente não é igual a um homem, sabe? A gente tem fases, né? Igual uma lua, a gente tem fases igual a lua, sabe? Tem dia que a gente tá bem, tem 2 semanas que a gente tá bem, aí tem 2 semanas que a gente tá mal, que a gente tá de TPM, sabe? Entende o porquê que a gente fica assim, sabe? A gente fica mal na TPM porque os dias anteriores a gente não olhou para o que tinha que olhar. E aí a TPM faz a gente olhar, a gente é obrigado a olhar. E aí a gente chora, a gente se sente feia, a gente não se sente vista porque a gente não se viu antes. A gente não se cuidou antes, sabe, de vir a TPM, sabe, de vir a menstruação. Isso é coisa que a gente só pode fazer pela gente, é só a gente que pode fazer. A gente não pode esperar do marido, sabe? Meu marido tem que dar chocolate, meu marido tem que dar umas flores. Que eu tô assim, sabe? Não, você tem que fazer por você, sabe? Se você quiser flores, compra pra você. Sabe? Se você quiser se cuidar, toma um banho relaxante, um banho quente. Passa um óleo no corpo, passa um creme, sabe? Tem um tempo pra descansar, sabe? Tá tudo bem você descansar, você parar, você respirar fundo e relaxar, sabe? Tá tudo bem, sabe? Não vai dar nada errado se você parar um dia pra você descansar, sabe? E eu sei que isso é com muita terapia, isso é com muito direcionamento, isso é com muito cuidado, isso é com muito treino, né? Porque a gente é muito condicionada a fazer, né? Quanto mais a gente faz, melhor, né? A gente acha que a gente vai ser vista, a gente acha que a gente vai ser valorizada, a gente acha que a gente vai ser elogiada, mas às vezes não é isso que acontece, né? A gente se sobrecarrega, né? A gente quer dar conta de tudo. E às vezes isso não, sabe, não preenche a gente. A gente não recebe o que a gente espera receber, né? Porque a gente que tem que se dar isso, né? A gente que tem que se dar isso. E a gente tem que fazer pela gente, sabe? Focar mais na gente, sabe? Deixar o outro se cuidar. Deixar o outro viver a vida dele, sabe? E a gente fazer pela gente, sabe? Então foram coisas que aconteceram comigo assim que me trouxeram até aqui, sabe? Me trouxeram até aqui e me mostraram que eu sou capaz de muita coisa que eu achava que eu não era, sabe? Eu achava que de muita coisa, assim, muita coisa. Então, o autoconhecimento, ele muda a gente, ele melhora a gente, ele faz a gente abrir os olhos para outras coisas, sabe? Ver coisas de outras formas, agir a certas situações de outras formas, sabe? De formas mais tranquilas, mais calmas, sabe? A gente não viver nesse modo de alerta, não viver nesse modo de desespero, de estresse, de cansaço, de exaustão. O autoconhecimento, ele nos mostra que a gente pode descansar, sabe? A gente pode olhar pra gente, sabe? Tá tudo bem a gente olhar pra gente, a gente descansar, a gente se cuidar, a gente se valorizar, a gente se perceber o que a gente tá sentindo,
perceber o que a gente tá precisando naquele momento e se dar, sabe? Não esperar do outro, sabe? Não colocar tudo que a gente tem no outro, sabe? A gente tem que fazer pela gente, a gente tem que viver pela gente, sabe? É a melhor coisa que a gente tem pra fazer, sabe? E nunca é tarde, sabe? Nunca é tarde pra você começar a se cuidar, a olhar pra você, a entender o que você tá precisando no momento. E viver essa paz, assim, essa tranquilidade de ser quem você é, sabe? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E até mais, até o próximo vídeo.